O ano de 2010 passado a limpo. Está no ar a segunda parte da retrospectiva do telejornalismo da Ubra TV. Boa noite. Apreensão de drogas, de fugitivos, um assassinato polêmico e violência em casa e dentro da escola. Foi um ano agitado nas delegacias gaúchas. Porém, em Canoas foi implantado um sistema inédito no país de combate aos homicídios. No mês de fevereiro, a morte do ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, chamou a atenção da imprensa e movimentou o meio político. Após 5 dias, a Polícia Civil confirmou a tese de latrocínio. Mas um mês depois, o Ministério Público deu início a uma polêmica ao declarar que o crime teve motivação política. O MP sustentou a tese de crime encomendado pelos donos da empresa Reação. Em depoimento, o filho de Eliseu Santos citou ameaças que o pai vinha sofrendo por parte da empresa que prestou serviços à secretaria. A única ameaça formal, concreta que existiu foi da Reação. Não existiram outros fatos. O filho me diz mais. Meu pai, eu andei conversando com ele nos últimos dias antes dele morrer, me disse expressamente: eu estou preocupado com o pessoal da segurança. O que prende esses indivíduos à cena do crime e ao fato em si? Nós não temos absolutamente nada a não ser um reconhecimento parcial do nariz, conforme reconhecido pelo Ministério Público. Em maio, a polícia prendeu um dos maiores traficantes do Rio Grande do Sul. Jura foi encontrado por agentes do Serviço Nacional Antidrogas do Paraguai, no município de Bela Vista do Norte. Condenado por tráfico internacional de drogas, ele é acusado de ter intermediado a morte do médico Marco Antônio Becker, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina em dezembro de 2008. O responsável por liderar uma quadrilha de assaltos a bancos no interior do estado foi preso no Vale dos Sinos. Vanderlei Cres, o Magrão, era o estrategista do grupo e apontado pela polícia como um dos 5 bandidos mais procurados do estado. No mês de julho, a polícia encontrou 2 corpos carbonizados no porta-mala de um carro na zona norte de Porto Alegre. O veículo, um Monza com placas de Lajeado, estava em chamas na rua João Moreira Maciel, no bairro Maitá. As mortes teriam ocorrido durante um tiroteio entre traficantes da Vila Areia. 4 meses depois, a polícia prendeu 5 pessoas suspeitas em Cachoeira do Sul, a 150 quilômetros da capital. Dentre as prisões do ano, uma chocou a comunidade de Canoas. Uma mulher de 65 anos torturava uma deficiente visual com alicate e choque elétrico dentro da própria casa. Vera Alice Lopes, de 58 anos, era agredida por Ruth Reis Bonfante. A agressora tinha uma procuração para receber R$5.000 por mês da pensão de Vera, que vivia em condições precárias. A vítima era agredida com golpes nas partes íntimas pelo mesmo alicate usado para arrancar todos os dentes da boca. A situação se arrastou por 20 anos. O marido e os 2 filhos de Ruth foram indiciados por negligência. Essa sessão de tortura acabou naquele dia sendo informada para uma amiga da filha da acusada, que relatou para outra pessoa que é desconhecida da família e acabou denunciando então a Brigada Militar. Em dezembro, o promotor Amilcar Macedo de Canoas autorizou a soltura de Ruth porque ela prometeu se comportar. No bairro Guajuviras, um dos mais violentos de Canoas, foi implantado um projeto de segurança pioneiro no país. O sistema de detectores de tiros conta com 17 sensores instalados para verificar disparos de arma de fogo num raio de 3 quilômetros. As informações são enviadas para a central de monitoramento em apenas 10 segundos. Durante o ano, mais de 10 taxistas foram mortos em assaltos ou situações violentas em todo o Rio Grande do Sul. Entre eles, Tiago Martins da Silva, de 24 anos. Ele trabalhava no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre, e estava há apenas 2 meses na profissão. Durante o ano, foram apreendidas mais de 2 toneladas de maconha em todo o estado. Segundo o DENARC, a quantidade de cocaína também aumentou em relação a 2009.
Foram 70 quilos a mais, mas a maior apreensão de 2010 foi de crack, 280 quilos da droga. 16 pés de maconha de alta qualidade foram encontrados em um bairro de classe média de Porto Alegre. Em dezembro, a psicóloga Lisandra Coleman Marim, de 30 anos, foi presa em Canoas com uma droga que ainda não tinha sido apreendida pela polícia gaúcha. DMT é um composto sintético produzido da raiz da planta do Santo Daime e vendido para pessoas de classe média alta em baladas de música eletrônica. O ano terminou com violência na área da educação. Numa escola técnica da capital, um estudante de enfermagem agrediu a cadeiradas e socos a coordenadora pedagógica. A profissional de 58 anos fraturou os 2 braços e teve boa parte dos dentes quebrados. O jovem se disse vítima de preconceito ao depor, mas acabou preso 2 dias depois. Eu preciso de um advogado, estou sendo ludibriado, estou sendo exposto pela polícia. Cada estação com a sua delícia e sua dor. 2010 começou com tragédia no estado e termina com a previsão de um verão muito quente para o Rio Grande do Sul. O verão de 2010 foi marcado pelo fenômeno El Niño e tivemos uma das estações mais quentes dos últimos anos. Aumenta o calor, aumenta o consumo de energia. Em fevereiro, os gaúchos bateram recordes no consumo e o resultado foi uma noite sem luz para 4.000 moradores de Porto Alegre. Adriano saiu de casa às 7 da manhã, ainda sem o restabelecimento completo da energia. Tomara que a luz tenha voltado bem de manhã cedo, né? Lá pelas 9, porque se voltou às 4 da tarde, por aí a situação lá tá lastimável lá. Com o calor, vieram as chuvas, consideradas acima da média no Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os fortes temporais marcaram o verão do gaúcho e os desastres vieram logo em seguida. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado retomaram hoje pela manhã as buscas pelas pessoas desaparecidas na queda da ponte na RSC 287 entre os municípios de Restinga Seca e Agudo. Devido às chuvas, o nível do rio Jacuí subiu, provocando o desabamento na estrutura. 5 pessoas morreram, entre elas o vice-prefeito de Agudo. Quase um ano depois, no dia 3 de dezembro, a nova ponte foi inaugurada. A governadora Ieda Cruz inaugurou hoje a nova ponte sobre o rio Jacuí, na RS 287, entre Restinga Seca e Agudo. A estrutura tem 423 metros de extensão, 100 a mais do que a anterior. O investimento foi de 40 milhões de reais. A obra substitui a ponte que desabou em 5 de janeiro e deixou 5 mortos. Temperaturas altas também são sinônimo de proliferação do mosquito da dengue. Já são 54 municípios com focos do mosquito. Nenhum óbito foi registrado. Em Juí, são 604 casos notificados e 7 confirmados. A Secretaria de Saúde afirma que o número de casos suspeitos de dengue vem diminuindo no município. Mas o verão tem seu lado positivo. E Ubra Notícias acompanhou o movimento no litoral norte gaúcho. Na estreia da cobertura de verão, nós vamos mostrar um pouco de Torres, onde está a casa de veraneio da Ubra TV. O fim de semana nas praias gaúchas foi de alegria para muitos. O sol apareceu na beira do mar no domingo. A areia da praia de Tramandaí foi bastante frequentada por aqueles que estavam cansados de tanta chuva e tempo nublado. Outono, estação de transição entre o verão chuvoso e quente e o inverno seco e frio, e que não foi muito diferente do verão com relação à quantidade de chuva. Maio ainda deve apresentar características do fenômeno El Niño, porém em fase de enfraquecimento. Isto significa que as frentes frias ainda vão atuar no sul do país. Hoje pela manhã, aqui na capital, já foi possível observar pessoas de moletom, blusão e até mesmo jaquetas devido ao friozinho do outono. Chega o inverno e com ele se redobram as atenções para as doenças típicas dessa época do ano. Pela manhã, os primeiros indícios do inverno já marcavam a chegada da estação. Dia limpo com uma brisa gelada. A característica observada nos primeiros momentos irá ser predominante nos próximos meses. A Secretaria da Saúde dessa vez se adiantou para prevenir a volta da gripe A. Em 2009, 220 pessoas morreram no estado em decorrência da nova gripe. Em 2010, ainda bem, foi diferente.
No Rio Grande do Sul, a neblina é mais frequente nas épocas mais frias do ano, como o fim de outubro, inverno e início da primavera. E a forte cerração traz à tona o problema de falta de estrutura do aeroporto Salgado Filho, principalmente em um país sede da Copa do Mundo. Para os usuários, a viagem dos sonhos pode se tornar um pesadelo. Mas enquanto as melhorias não são feitas, mais uma vez o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado por mais de 2 horas para pousos e decolagens devido à forte neblina. Mas claro que a estação mais fria do ano tem seus prazeres. Os hotéis lotam com turistas nas regiões mais geladas. Bento Gonçalves, a 2 horas de carro da capital gaúcha, tem também o vinho como grande atração. No termômetro do calçadão, a temperatura é de 0 grau. Às 6h30 da manhã, as pessoas se encolhem do jeito que podem para enfrentar o vento que deixa a sensação térmica abaixo de 0. Uma das características de Bento Gonçalves é o enoturismo, ou turismo do vinho. As principais vinícolas abrem as portas aos visitantes para que as pessoas possam conhecer a produção e o armazenamento e ainda degustar os produtos. E o verão chegou. E o Ubra Notícias vai continuar acompanhando os ciclos da natureza, as mudanças climáticas, os temporais e as coisas boas das estações. A seguir, 2010 vai ser lembrado como ano político, com a eleição de Dilma para a presidência do país e Tarso Genro logo no primeiro turno para o Rio Grande.